Nós tivemos um livro chamado Dopamina, Sim. a molécula do desejo, e a gente lembra muito de farmácia interna. Farmácia interna. Tema interessante. E é legal explicar isso um pouco para o pessoal, né? Porque tem coisas que a gente pode fazer diariamente, não só sozinhos, mas com a ajuda de pessoas, Sim. para produzir hormônios bons. Sim. Né? E você mais do que nós, né? Nós também conhecemos alguns deles, estudamos Sim. muito sobre isso também. Somos entusiastas da neurociência também. Área maravilhosa. Falar um pouco sobre como a gente pode produzir hormônios bons assim no nosso dia a dia. Cara, regular, né? Como é que a gente pode regular, né? Produzir, né? E regular. Como é que a gente pode manter esses hormônios bons? O nosso corpo, ele é perfeito. Ele é perfeito. Falando de Setembro Amarelo, não faz parte do nosso... Não é um comportamento natural uma pessoa não querer viver mais. Se ela não quer viver mais, é porque tem alguma desregulação, né? E aí, como é que a gente pode regular isso? Casos mais graves, realmente, a gente regula indo para os acompanhamentos psiquiátricos. Mas existe esse processo que tem algumas coisas que estão ao nosso alcance. Essa farmácia interna, e como preventivo. Fala como preventivo e a pessoa que também está num quadro intermediário que já ainda dá para ela fazer alguma coisa sem medicação. Cara, regular os pilares da vida. Como assim regular os pilares da vida? Cuidar da parte pessoal, da parte profissional, da parte de relacionamento e da parte de espiritualidade. Como assim? Tudo que foge ao excesso faz com que o nosso corpo trabalhe de uma forma estressante e isso desregula. Trabalhar de uma forma... O problema não é nem trabalhar sob estresse, é trabalhar sob estresse durante um período de tempo maior do que um saudável. Sim. E não existe período de tempo saudável, né? Isso tem que ter o feeling da pessoa. Então, se alimentar bem. Cara, se alimentar bem. Falar de farmácia interna. Como é que a gente regula, como é que a gente equilibra esses neurotransmissores? Na verdade, a gente foi feito para economizar energia, né? A gente foi feito para ficar quietinho. Mas isso não é saudável. Uhum. Isso não traz uma vida saudável. Nós não fomos feitos para fazer exercício físico, para fazer atividade física. Isso vem desde a época das cavernas. Desde a época das cavernas. Instinto de sobrevivência, de auto-sobrevivência, de você sobreviver. Eles têm que estar quietinho para economizar energia. Ainda mais se você não... Naquela época a gente tinha que caçar. Sim. Mas, beleza. Então, peraí. Eu preciso me manter ativo fisicamente, porque essa ativação, fazer um exercício físico, tem toda uma liberação hormonal. Então, você fazer exercício físico, vou te dar um exemplo. Dá um exemplo para quem está em casa aí assistindo. Quanto mais você fica parado, mais você quer? Ficar parado. Ficar parado. Vou fazer uma pergunta, me responda de maneira mais objetiva possível. Ficar parado é bom ou ruim? Bom. É bom. Por quê? Não gera esforço. Por que é bom? Por que te traz agrado? Não queima nada, não gera esforço. É cômodo, é fácil. Não te traz cansaço, né? Eu não preciso me esforçar para ficar parado. Por que você vai na academia? Você vai na academia fazer exercício. Pra quê? Hoje é para eu melhorar minha corrida. Melhorar sua corrida. Para você melhorar a corrida, você tem que melhorar o quê? Meu corpo. Mais específico, vamos falar melhorar sua musculatura, né? Sim. Você precisa desenvolver sua musculatura. Como é que você desenvolve sua musculatura? Com movimentos diários. Exatamente. Para nós nos desenvolvermos, mantermos a nossa questão neuronal, a questão dos neurotransmissores sempre ativos, para a gente manter, por exemplo, evitar a morte precoce de neurônios, a gente precisa nos mantermos ativos. Sim. Então, o exercício físico, ele não vem como uma questão de zelo estético, de cuidado estético. Quanto mais inativo, quanto menos exercício você fizer, menos o seu corpo vai querer se movimentar. Uhum. Menos ele vai se desenvolver. E aí, em contraponto, o corpo ele vai perdendo muita coisa ao longo do tempo. Perdendo muita coisa. Então, quer dizer, você não repõe de alguma forma, é só derrocada. Né? Exatamente. Mas é isso. Então, se manter ativo.
voltando, farmácia interna, se manter ativo. Fazer exercício físico. Cara, fazer exercício físico hoje é tratamento. Uma coisa que eu sempre brinquei, né? Uma brincadeira séria, que eu falava com os clientes. Cara, tipo, não vou falar a maioria não, porque não tem artigo pra falar sobre isso. Várias pessoas não gostam de fazer musculação. Sim. Fala assim, cara, uma hora ou outra você vai cair musculação. Uma hora ou outra você vai cair. Por necessidade ou prazer. Por necessidade ou prazer. É. Eu faço por necessidade. Por necessidade. Atividade aeróbia. Igual vocês gostam muito de correr. Cara, questão de volume de oxigênio. A atividade aeróbia, ela aumenta o volume de oxigênio. O nosso corpo, ele precisa de oxigênio. O oxigênio, cara, ele tem todo um processo de retirada de resíduos metabólicos, tem todo um processo. Então, tipo assim, quanto mais condicionado você tá, na corrida, no pedal, na natação, maior é a sua ingesta, maior é o seu volume de oxigênio, que é o que o pessoal chama de VO2, né? O volume de oxigênio que você consegue absorver, que você consegue ingerir. E esse oxigênio está ligado com a retirada de resíduos metabólicos, que é o processo, né, de cardiovascular, que é o processo do sistema cardíaco. Reciclar o que Exatamente. não está já tão bom. Tirar o que já foi usado, tirar o lixo. Tirar o lixo. Então, beleza, fazer exercício físico, tanto musculação quanto aeróbico. Alimento. Isso é importantíssimo. Falou, né? Começa fazendo devagar, cara. Começa fazendo 10 minutos de pedal. 1% todo dia. 1% todo dia. Começa fazendo 15 minutos de musculação. Sim. Se você faz 15 minutos de musculação e 10 minutos de pedal todo dia, você vai querer aumentar com o passar do tempo. Você vai querer aumentar, você vai ser instigado. A gente falou que o exercício ele tem toda uma questão de gamificação, né? Sim. A gente gamifica o exercício, a gente vai colocando alguns desafios. Sim. Alimentação, cara. E a palavra de Deus fala sobre isso, né, velho? A palavra de Deus fala sobre essa questão do cuidado com o templo, né? E eu não tô falando só da parte espiritual, não, mas assim, a palavra de Deus fala sobre o cuidado com o templo. E, cara, quantas pesquisas, inúmeras, uma chuva, na verdade uma tempestade de pesquisas mostrando os benefícios de você ter uma alimentação saudável. Sim. E outra, existem algumas tendências novas aí, as quais eu critico muito e eu não concordo, e com respaldo científico, de pessoas, né, aceitando níveis de obesidade e falando sobre a gente precisa aceitar, porque é possível se amar também desse jeito. É bem acima E eu disso. não quero que isso caia como um julgamento para você que está aí ouvindo a gente, mas assim, a gordura em excesso no corpo, ela é um processo inflamatório. Sim. Ela vai causar uma desregulação do seu corpo. Isso não é saudável. Isso não é saudável. Agora, para a pessoa chegar num processo, para a pessoa ter chegado num processo de obesidade, a gente sabe, eu já acompanhei algumas pessoas de perto, a gente sabe que tem todo um rolê por trás disso. Sim, o contexto é grande, Todo um né? rolê. Mas a gente está preocupado de a gente se alimentar bem, a gente tem um percentual de gordura saudável, a gente tem uma quantidade de massa muscular saudável. Cara, isso é preventivo, isso faz parte da farmácia interna. Isso faz parte da farmácia interna. Então, essa questão que a gente está tendo muito uma relação emocional com a alimentação. Total. E isso vai contra o princípio de você produzir uma farmácia interna. Adequada. É. Eu acho que hoje fala-se muito assim, o sentimento, está tudo bem para isso, mas a gente está falando acima disso, né? Nós estamos hoje, principalmente hoje, falando que não é o quão a pessoa pode ser amada sendo como ela é ou não. Exatamente. É o quanto ela pode viver mais. Exatamente. Fazendo as escolhas certas ou não. Então, é só isso, né? A escolha de tratar da sua mente, da sua saúde mental, do seu corpo físico, doença que ninguém falava a respeito, né? E surgiu no meio do caminho. Tem aqui um ano, 2 que estão falando de lipedema. O que é o lipedema? É um excesso de gordura em algumas regiões de forma desproporcional ao resto do corpo. Sim. O que é essa gordura? Você acabou de falar, inflamação. Então, o que eu tenho que fazer se eu tenho lipedema?
cortar tudo que é alimento inflamatório. É para emagrecer? Não, é para ter saúde. Exatamente. É para ter saúde. Vou emagrecer? Que legal, joia, fica mais bonitinho. Cara, sempre consequência. Mas é não ter a perna pesada, é poder caminhar direito, é poder andar, é poder ter saúde do cardio. Do cardiovascular. Porque isso vai impactar. Então, acho que as visões, às vezes, são muito poéticas, né? Ai, você pode ser amada como você for e tá tudo bem. E não realmente tá bem, pode. não. Pode. E realmente pode. Pode, e é. As pessoas são amadas independente São amadas. do estereótipo que ela tem. Exatamente. Mas e o físico? E a saúde mental? Por que não ir? Por que fazer toda aquela revolução na internet e lá atrás tá tudo ruim? Fala, Disruptivos! Curtiu o episódio de hoje? Tá gostando dos nossos conteúdos? Já se inscreve em nosso canal, ative as notificações e não deixe de acompanhar nenhum conteúdo nosso por aqui, ok? Um grande abraço, até mais!